E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do sexto ano. E para começar, a gente vai fazer a correção da atividade da aula anterior. Então, pega um caderno de vocês e bora lá conferir. Vamos lá? Na primeira questão diz o seguinte: triângulos, quadrados e retângulos são exemplos de polígonos. Na figura abaixo, temos outro polígono, cujos vértices são pontos M, N, P, Q, R e S. Quantas retas formam os lados desse polígono? Então, as retas são esses segmentos aí entre esses pontos. Então, basta vocês contarem. Quantos lados são? São 6. Então, vai ter 6 retas. Letra C. Na segunda, que figuras estão representadas no plano abaixo? Vejam, aí está a representação de uma reta, logo alternativa B. Na terceira, duas retas perpendiculares formam quantos ângulos retos? Aí, no caso, vocês podem observar na figura que eu fiz, quantos ângulos? 4. Então, aí a alternativa correta, letra B. Fazem 4 ângulos de 90 graus. E essa daí, em uma reta R, marcamos 3 pontos distintos, ou seja, diferentes. A, B e C. Indica a alternativa correta. Nesse caso aí, é a alternativa D. Existe duas semi-retas de R com origem no ponto C. A partir do ponto C, a gente tem duas semi-retas, certo? Que é ACB e B e A. Tá ok? Logo aí, letra D. E por último, a gente tem essa questão aí, com essa figura. Observe a planta de um bairro mostrado na figura abaixo e responda. Quer saber quais ruas são paralelas? Então, aquela que é paralela à outra, né? Que está uma sobrepondo a outra. Nesse caso aí, a gente tem a rua A com a rua B, elas são paralelas. E a rua M é paralela à rua N, certo? A rua C não é, porque ela não está sendo paralela. Veja que ela está diferente da reta aí dessa rua M e da N. Já as perpendiculares é aquelas que tem um ponto, né? Que elas se tocam aí. São as ruas A com C. Elas se cruzam ali, E a letra B e a C, certo? A rua B com a C. Essas são as retas perpendiculares, tá? Então, hoje a gente vai já ver outro assunto que é relacionado à área e perímetro. Se vocês já ouviram falar, se já estudaram, né? Então, a gente vai recapitular agora o que é uma área, o que é um perímetro e calcular. Vamos lá? Vejam, a gente vai identificar o perímetro e a área de um quadrado, quanto à sua redução e ampliação dos lados, né? E aí, também a proporcionalidade entre o lado e o perímetro de um quadrado. Para início, vamos identificar o que seria perímetro, antes de a gente poder calcular, né? Vejam, um perímetro de um polígono é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtida pela soma do comprimento dos lados de um polígono. Aí, nessa imagem, vocês estão vendo, né, uma máquina de cortar a laser, que é geralmente utilizada em fábrica, em algumas indústrias, para cortar
alguns tipos de materiais. Nesse caso aí, é um metal. Então, essa linha vermelha, representada nesse protótipo, é uma placa de metal que indica onde será realizado o corte, né, dessa máquina, para moldar a peça. Ou seja, é o contorno dessa peça. E justamente esse contorno é o que a gente chama de perímetro, tá? Então, vamos ver um exemplo aí. Diz o seguinte, ó, se outra figura relacionada à placa, né, uma representação, em que vai ter 3 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros. Para a gente calcular o contorno total dessa figura, a gente vai somar os seus lados. Então, você vai somar 6 mais 5, 11 com mais 2, 13 com mais 3, 16. Portanto, o perímetro dessa figura vai ser 16. Basta você somar todos os lados da figura. E se for um retângulo, como é? Vejam, observe nessa figura que um retângulo ele tem dois lados paralelos, que possuem a mesma medida. Então, ali, ó, a medida do lado 6 é paralela a outra medida, que também vai ser 6 centímetros. E o outro, que tem 2 centímetros, é paralelo ao outro, certo? Então, basta você somar 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 6, 16. Ou você pode, se não der, né, a medida toda, só der a medida do comprimento e da largura do retângulo, então você faz 2 vezes 2, que é os dois lados, 4, e 2 vezes 6 e soma, certo? 12 mais 4, 16. E se for um perímetro de um quadrado? Observe que o quadrado ele tem todos os lados iguais. Geralmente, só vai dar a medida de um lado. Sabendo que é um quadrado, todos vão ter a mesma medida. Então, basta você multiplicar a quantidade de lados, que é 4, pelo valor. Nesse caso, aí mede 4. Então, faz 4 vezes 4, 16 centímetros. Ou você pode colocar os valores na figura toda e somar. Se fosse uma medida de dois lados, você multiplicaria 4 vezes 2, 8. Então, o perímetro seria 8 do quadrado, tá? E o que acontece aí, ó? Vem na relação de perímetro. Se eu aumento uma área, o que acontece? Ó, se eu aumentar a medida do lado, se é 2 metros, vamos ter um perímetro de 8 metros, né? Que eu somei os 4 lados. E se eu aumentar para 3, a medida desse perímetro? Nesse caso aí, dá 12, não é isso? Percebam que a área, ela aumentou 4, né? Então, em relação ao perímetro, se você aumenta um lado, né, vai também aumentar o perímetro, ele vai quadruplicar o valor, certo? E se eu fizer aí o cálculo do perímetro numa malha quadriculada, como é que eu vou fazer o contorno e contar quanto que vale? Veja aí, ó, nesse exemplozinho aí, ó. Observe essa figura, né, na malha. A unidade de medida que eu estou falando é cada quadradinho desse vai equivaler a uma unidade de medida da figura. Então, como é que eu faço? Olha, eu contornei aí, certo, de amarelo, toda a figura. Então, cada passozinho desse é 1. Então, você vai contando e ao todo esse contorno vai ser 24 lados de quadradinhos, tá? E agora a área. A gente viu que o perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, o contorno da figura. Mas e a área? O que seria? Por exemplo, a área do retângulo é a medida do espaço interno dessa figura geométrica. O retângulo, né, como vocês sabem, ele é um quadrilátero que possui 4 lados, sendo 2 lados maiores com medidas iguais e 2 menores com medidas também iguais. E esse ângulo é o ângulo de 90 graus. Então, toda essa região que faz o contorno, que está dentro, é chamado de área, tá? E tem uma fórmula específica para a gente calcular a área de um retângulo, que é a seguinte: é área igual base vezes altura. Ou seja, o B representa o comprimento e o H, que é a altura, representa a largura. Então, basta você multiplicar comprimento vezes largura. Como assim? Vamos ver o exemplo. Ó,
Aí eu tenho aí um retângulo de 2 centímetros de largura e 5 centímetros de comprimento. Então, se é largura vezes o comprimento, ou seja, base vezes altura, então eu vou pegar e multiplicar 5 vezes 2, que vai dar 10 centímetros ao quadrado. Mas, professora, não está em centímetro? Tá. Só que quando a gente trabalha com área, você vai levar ao quadrado. Então, vai ter sempre esse expoente 2. Por quê? Se você só colocar centímetro, você está só se referindo, aí no caso, ao perímetro e não à área. Tá bom? Vamos ver aqui como é que podemos calcular aí a área, né, nessa representação. Ó, essa é uma representação de uma sala de aula, onde Sara estuda. Ao lado de cada quadradinho dessa malha equivale a 1 metro. Qual é a área em metros ao quadrado dessa sala de aula? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão contar quantos quadradinhos tem de um lado e do outro. E multiplica, tá? Então, aí, ó, naquele lado vai ter 4 metros e o outro de 8. Vai ter a altura de 8 metros. Então, multiplica. 4 vezes 8, 32. 32 metros ao quadrado. Mas se for, a gente viu um retângulo e o quadrado é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. É base vezes altura. Porém, né, sendo o quadrado, ele é um caso particular de retângulo, em que a medida da base é igual à medida da altura. Aí a gente chama essa medida de lado, L, e escrevemos assim. A área do quadrado vai ser igual a L vezes L, ou seja, L ao quadrado. Então, para eu saber a área de um quadrado que tem lado 5 centímetros, basta fazer esse lado vezes ele mesmo. 5 vezes 5, como está aí na resolução. 5 vezes 5, 25. A unidade vai ser centímetros ao quadrado. Sempre quando for um quadrado, quer saber a área? Multiplica o número por ele mesmo. Se fosse o lado 4, você faria 4 vezes 4, tá? E a área do quadrado aí, nessa situação? Vamos ver esse exercício aí. Ó, no bairro de Marcelo, será construída uma praça igual à imagem abaixo, com 20 metros de largura. Quantos metros ao quadrado a praça ocupará? Então, o total dessa praça vai ser quanto? Aí, eu estou me referindo a uma área. Representado aí é um quadrado. Então, vou fazer o quê? 20 vezes 20, que vai dar 400. Tá dado em metro? Vai ser metro ao quadrado. Então, essa praça vai ter uma área total de 400 metros ao quadrado. Tá? E vamos pensar um pouquinho agora. A gente viu que é um perímetro, que é uma área, mas vamos analisar a relação de perímetro com área. Aumenta, diminui, como é que é? Ó, nessa tabela, tá? Eu dou aí as medidas dos lados, o total do perímetro e a área. Observem aí, ó. Quando aumentamos ou diminuímos as medidas dos lados, as áreas do perímetro também aumentam ou diminuem? Então, a gente vai observar. Sim, no caso aí, assim, quando aumentamos a medida dos lados, as medidas do perímetro e das áreas também aumentam, né? Se a medida é 2, perímetro 8, área 4. Se eu aumentei a medida 4, o perímetro vai aumentar, vai ser 16. E a área também vai aumentar 16, né? Centímetros ao quadrado. Se diminui, coloca lá a medida de um lado do quadrado 4. Né? Que é 1. O perímetro é 4, então diminuiu. E a área também diminuiu, não é isso? Mas, essas medidas, esses aumentos aí, eles são proporcionais? Ó, lembrando que para ser proporcional, se a medida dos lados forem dobrados, os perímetros e as áreas precisarão dobrar. Por exemplo, você tem a medida do lado 2. A área vai ser 8. A área não, o perímetro vai ser 8 e a área vai ser 4. Aí, se eu dobro, então eu dobro aí a medida do lado, vai ser 4. O perímetro dobrou, né? Quadriculou ali. Mas a área, não, tá? Já a medida, se eu aumentei mais, né? Para 6. O perímetro, ele também
aumentou, porém a área ele não duplicou. Então, só serve aí para o perímetro, certo? Essa proporcionalidade em relação ao aumento. Se você aumenta o lado, dobra o lado, o perímetro também dobra. Por quê? Ó, se o lado é 2, perímetro 8. Se o lado é 4, perímetro 16. Então, de 8, dobrou para 16. Porém, na área fez o quê? Não dobrou. O dobro de 4 seria 8, né? Mas ali deu o quê? 16. Então, isso só vale para o perímetro, essa proporcionalidade, tá? Então, vamos lá recapitular um pouquinho. Perímetro é a soma dos lados de uma figura, ou seja, o contorno total, tá? Então, você vai somar os lados. A área, você vai multiplicar. Porém, o quadrado vai ser o quê? Vai ser o lado, né? Representando ali, que aí você multiplica ele por ele mesmo. E já a área de um retângulo é base vezes a altura, que você só vai multiplicar. Comprimento vezes a largura. Ok? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.